Fala, fenômeno, tudo bom? Boa tarde para vocês aí do outro lado, sejam bem-vindos. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo, né? Nosso canal aqui informativo, com notícias diárias do nosso querido e amado Leão Azul Paraense, que apesar de enfrentar uma turbulência sem fim, tem aí milhares de torcedores que estão ao seu lado e acreditam no clube, né? Seja o que vier, aconteça o que acontecer. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, por favor. E segue a gente aqui ó, no Instagram, tnd.cr33, que é importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui junto com vocês. O Clube do Remo enfrenta amanhã o Bahia, agora segunda diretoria, né? Sempre essa desculpa. É virada de chave. Amanhã é a Copa do Brasil e são dois jogos, né? O primeiro em Salvador, na Arena lá Fonte Nova, e depois no Mangueirão, daqui a 2, 3 semanas, né? E o Clube do Remo vai em busca de tentar um bom resultado. O que seria o bom resultado? Empate, né? Seria um resultado maravilhoso, não perder de muito. Diria que não seria um resultado péssimo, que se não seria perder de muito 1-0, 2-1, que é um placar totalmente reversível dentro de casa, dentro do Mangueirão, com o apoio do Fenômeno Azul. Porém, entretanto, a gente sabe das limitações do nosso elenco. O Léo Condé deu de se limitar também, ser previsível e para piorar, coloquei até na capa, né? Aí o Vitor Bueno, embaixo eu coloquei até fake, tá? É só perceber. As notícias em cima do Clube do Remo, as notícias que vão surgir, muitas vão ser fakes. Eu não sei quem foi que falou, que deixou de falar. Apenas me perguntaram, tá bom? Não estou culpando ninguém, nem expondo ninguém, até porque eu não sei quem foi mesmo. Mas chegaram a me perguntar, falaram aí que o Vitor Bueno vai embora do Remo, que o Vitor Bueno pediu para ir embora, para o seu empresário ir embora. Aí eu fui buscar informação de manhã, né, mais cedo, e não procede, tá? A informação do Vitor Bueno querer sair do Remo, até porque ele tem um contrato a cumprir, e caso isso venha acontecer lá para frente, ele vai ter que ressarcir o clube do Remo, e não é fácil assim. Assim como o Remo não consegue dispensar jogadores, os jogadores também não vão conseguir se dispensar, a não ser que pague a sua rescisão. E com certeza a rescisão do Vitor Bueno não deve ser barata, né? Quando eu digo não deve ser barata, na casa de milhões para cima aí. Tá? Então não é tão fácil assim. Só que falando de Vitor Bueno ainda, aí a notícia não é ruim, tá? É péssima, é preocupante. O Vitor Bueno sentiu de novo. Pois é. O jogador ficou 20 dias parado, não se recuperou a tempo, aquela pressa de ter o jogador a qualquer momento por falta de opções. Aí vem aquela, de novo, falta de planejamento, não contrataram com qualidade, deixaram de contratar no setor mais importante do campo, que é o meio-campo, assim como o ataque. Contrataram o David Braga, que já está na cara que não serve para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda está pesado. Só temos o Jadson. Então, Vitor Bueno sentiu no treino e aí virou dúvida. Ou seja, é uma má recuperação, uma recuperação forçada para tê-lo em campo o mais rápido possível. E aí fica aquela, né? Se com Vitor Bueno tá ruim, sem Vitor Bueno fica péssimo. Como é que a gente vai querer ter um bom resultado contra o Bahia dentro da Fonte Nova? Eles estão mordidos, vêm com tudo para cima do Remo depois da única derrota que o Remo, aliás, a única vitória que o Remo conseguiu ter, né? Até então era a única derrota deles, estava invicto. Estão em quinto no campeonato, na zona de Libertadores, o Remo na vice-lanterna. A gente sabe que é outro campeonato, às vezes muda, né, a atmosfera e tal. Espero que isso aconteça, inclusive. Mas conseguiram um bom resultado com Jadson de 10. Aí é para realmente ficar preocupadíssimo. Vir com o Vitor Bueno, batido, fora de forma, sentiu. E a gente sabe que musculatura não se recupera do dia para noite. E se tu forçar, tu perde o jogador por mais tempo, que já perdeu há 20 dias, pode perder a 30, 40, 50. Musculatura é muito complicado. E aí, fica aquela dúvida. Força o Vitor Bueno por 45 minutos, 30?
Começa com Jadson, termina com Jadson, a não ser que tenha algo. Não tem outro jogador. David Braga tá fora. Sentiu também. Sentiu no treinamento, né? Desculpa, no aquecimento do jogo com o Red Bull. Vitor Bueno voltou a sentir. Vamos com o Jadson, galera. Eu duvido se realmente ele não passar nos testes da Unasp e liberar ele. E aí vamos ter que jogar contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o Bahia mordido com o Jadson de camisa 10. Culpa do jogador? Não. Culpa da direção, do Marcos Braz, lá atrás, do Carlos Vives agora que não conseguiu contratar com qualidade. E aí a gente vai vendo as rodadas passar, a gente vai vendo os jogos acontecer e a gente olha para baixo, não vê uma luz lá no fim do túnel. A gente não vê nada, a gente até pensa, né? Ah, vamos virar a chave e tentar passar de fase. Mas desse jeito complica, né? Aí o treinador vai lá e complica. Deixa o Pico no banco. Na verdade, o Pico é banco do banco, né? Agora ele virou o banco do Zé Welles, virou o banco do Patrick Picani, virou o banco do Zé Ricardo. E vocês têm alguma dúvida amanhã que o Pico vai entrar jogando? Não vai, galera. Eu até escalo o time do Remo aqui para vocês logo. É o que me repassaram: o Rangel, o Marcelinho, Marlon, Chamba e o Mike. Tá? Zé Edson, Patrick Picanha, Jadson, Vitor Bueno. E lá na frente teremos aí, pelo que me repassaram, Pikachu, Talhari e Já. Esse deve ser o time do Remo para enfrentar o Bahia. O mais do mesmo. Não culpo aí sim o treinador 100%, porque ele não tem peça, mas o que ele tem ali no meio campo, que deveria entrar, que era o Pico, que o Remo ganha em estatura, ganha em marcação, ganha em pegada. O Zé Welles não tem condições, tá? É apenas um quebra-galho mesmo, um quebra-galho meio que molhado, né? Galho molhado se quebra mais fácil ainda. E o que a gente tem? E aí eu tenho que entender o treinador. Quando eu falo da substituição do Léo Condé, no vídeo de ontem algumas pessoas vieram me contestar sobre, eu explico no vídeo, né? Só que fica difícil, as pessoas às vezes não entendem, eu vou ter que explicar de novo. É para ganhar o vestiário. Quando o Guto Ferreira chegou ano passado no Remo, após a saída do Antônio Oliveira, ele pegou o mesmo time do Antônio Oliveira. O que aconteceu? Ele ganhou os vestiários. Ele recuperou a credibilidade do elenco, ele fez o elenco correr por ele, jogar por ele. É o que eu falei ontem no vídeo, as pessoas não entendem, eu estou explicando mais uma vez, se for possível eu vou explicar mais uma. Né? Isso é questão interpretativa e está bem claro o que eu falo. A gente sabe que o Remo não vai mudar da água para o vinho com outro treinador porque não tem peças. Mas dá para mudar. Da água para um refrigerante? Dá. Por que o refrigerante? Porque tem gás. Dá para dar um gás nesses jogadores. Lógico que dá, pô. A gente vê que os jogadores já entram mortos em campo. Já entram com o resultado praticamente dado ao adversário. Tem certos momentos da partida que o Remo se desliga. Não é uma, duas partidas, praticamente todas, chegando ali do Grêmio, que o Remo entrou ligado do início ao fim, o resto dos jogadores psicologicamente já estão, não tem para quem correr, não tem para quem jogar. Era para eles correrem e jogarem pelo dinheiro, que é o que sustenta a família deles, que sustenta eles, mas eles não estão nem aí, né, para isso. Até bicho, paga-se bicho para empate. Então é jogar por alguém. O treinador, ele não ganha jogo, o treinador ele ganha campeonato. O Remo subiu ano passado muito pelo torcedor, primeiro lugar, né? Por Deus em primeiro lugar, que os milagres acontecem, pelo torcedor em segundo lugar e pelo treinador em terceiro lugar. Esse ano o Remo vai se livrar por quê? O Remo é um dos piores mandantes da Série A, ou seja, o torcedor não está fazendo diferença nenhuma. O milagre, eu já disse, o Remo não cair será o maior milagre da história do clube do Remo. A gente vai pagar para ver esse milagre até o final do campeonato, sendo que a gente pode ser rebaixado agora, já antes da parada da Copa do Mundo? Então tem que mudar alguma coisa. O que a gente não pode pagar pela inércia é pagar pela pelo mais do mesmo. A gente não pode pagar por falta de omissão, a gente não pode ser omisso. Tem que trocar, tem que fazer alguma coisa. Não dá para trocar os jogadores mais. Entendam que a Folha já, entendam que a janela de transferência é só dia 20 de julho, não tem como contratar, não tem como trocar mais. A única coisa que dá para trocar agora é o treinador. A gente tem que tentar algo. O que não dá é o torcedor aceitar como a diretoria está aceitando.
E aí depois esse mesmo torcedor não pode reclamar da diretoria. É o mesmo torcedor que não queria Paraense e Copa Norte, agora tá chorando porque não tem título. Que a prioridade era a Série A. A prioridade nunca foi Série A. Se a prioridade fosse Série A, se a Série A fosse prioridade, tinha sido planejado no início do ano. Isso era desculpas furadas para as derrotas do Remo. E o torcedor não conseguia observar e a gente sempre falando. O pessoal tem que ganhar, isso é papo furado de direção. Pô, eu já vivo o Remo há mais de 30 anos. Eu já sei o que vai acontecer. Precisa ter bola de cristal. É a mesma coisa que o torcedor falar, as dívidas do ano que vem, será que elas vão ser mesmo tão ruins assim? Tem bola de cristal? Dá o número da Mega Sena. Tem um no grupo lá que fala isso. É o famoso masoquista, né? Narcisista. Porra, é tão óbvio que se o Remo cair, as dívidas do Remo vão aparecer. Já apareceram. A dívida do Osório, dívidas da época do Fábio Bento estão aparecendo. É só procurar na internet. Tem aí, são dívidas públicas, o que seja, qualquer um pode acessar. Eu vou até pegar para trazer aqui numa live. E essas dívidas não vão aparecer. Tem cada torcedor assim que dá vontade de falar outras palavras, sabe? Mas é masoquista, né? É narcisista, não consegue enxergar um palmo à frente e fica falando besteira. Então, porra, é tão óbvio as coisas. E essas coisas não acontecem desde hoje no Remo, é desde sempre. O torcedor não aprende, sabe? Estão enrabando a mulher do cara, como eu sempre digo, no sofá da sala do cara, mas o culpado é o sofá, nunca é o cara que tá metendo o chifre na mulher dele. Então tem coisas que não dá para entender, né? O torcedor ainda aceitar e ainda coitar as culpas da diretoria. Porra, a diretoria tá fudendo com o Remo, tá acabando com o Remo, tá afundando o Remo. Como é que tem torcedor que ainda diz, ontem nos comentários, vamos ser mais positivista. Porra, que palavra idiota, velho. Que palavra, pra mim, é uma das palavras mais idiotas que existe no futebol. Vamos acreditar. Todo torcedor do Remo acredita. O problema é que existe uma diferença absurda entre acreditar e entre acontecer. Ah, vamos ser positivista. Que coisa idiota, velho. Se fosse só pra gente acreditar, o Remo seria tricampeão mundial, porque não tem uma torcida mais besta igual a nossa e que mais acredita no clube como a nossa. É comprando ingresso, é comprando não sei o que, é papapá, não sei o que, não sei o que. Mas na hora de votar, ninguém tem direito a voto. Na hora de reclamar, é tomando bala de borracha da polícia. É só isso, é a mesma coisa de sempre. A roda. É igual uma roda gigante, ela roda, roda. A roda gigante, ela faz isso, né? Ela só faz isso. Ela não faz mais do que isso, a roda gigante. É o Remo. Ela passa pelo mesmo lugar 30, 40, 50, 100, 300 vezes no dia. Tu sabe que vai acontecer aquilo. Mas mesmo tem alguns torcedores sabendo que acontece aquilo ali, ele quer fugir do padrão da roda gigante. Quer que a roda gigante faça assim, ó. Não rode assim, rode assim. Ele quer, mas não vai, não dá como. Porque a roda gigante roda assim. Entendeu? Então, pô, tem algumas coisas que não dá pra entender. Alguns comentários no vídeo de ontem que eu fiquei assim, nem respondi todos, porque minha sanidade mental tem limites, né? Então, mas tem umas coisas que, pelo amor de Deus, então tem que fazer algo. Se não fizer algo, galera, é a mesma coisa do Paraense. Perdemos o Paraense Copa Norte por essas coisas e não faz 10 dias que isso aconteceu. Me parece que tem alguns torcedores que já esqueceram. O Remo não ganha de ninguém na Série A, mas tem que acreditar, tem que ser positivista, isso vai mudar o Remo. Não vai mudar, o Remo vai ser rebaixado. Faltam 6 jogos para acabar o primeiro turno. Se não mudar alguma coisa, o Remo vai ser eliminado da Copa do Brasil. Copa Norte já foi, Paraense já foi. Quando chegar na parada da Copa do Mundo, o Remo tá rebaixado. O Remo tem 18 pontos para fazer, o Remo só tem 8, galera. 8. Se o Remo não fizer pelo menos 12, 11, 12 desses 18 pontos, 3 vezes 6, 18, o Remo tá rebaixado, cara. Desses 18, se o Remo fizer 5, 5 com 8, 13, o Remo tá rebaixado. O Remo vai ter que ir atrás de 32 pontos no segundo turno de 19 partidas. O Remo não vai conseguir. Pode contratar 10 jogadores bons, o Remo não vai conseguir. Porque os adversários jogam, os adversários pontuam. Da onde é que o Remo vai tirar 13, 5, 8, 13, 32 pontos para fazer 45? 32 com 13, 45. Da onde que o Remo vai tirar 32 pontos? De 57, galera. Não tem como. É impossível. Então, o Remo, para não ser rebaixado, ele precisa pontuar agora. Senão nós vamos jogar o segundo turno apenas com aquela esperança e o positivismo que alguns esperam, ilusório.
Remo vai pegar Flamengo, vai pegar Palmeiras. Remo vai pegar ainda Fluminense fora. Vai ganhar? Não vai ganhar, galera. Não vai ganhar. E esses pontos de 57 para 35, para 33, né? 32 vão diminuindo, 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 diminuindo. E quando chegar, acabou-se. E aí seremos um mero espectador para fazer isso aqui, ó. Só para fazer isso aqui, ó. Que é isso aí, Theo? Só para ir pro estádio para colecionar copo. Para dizer, em 2026 eu fui no jogo, colecionei o copo. Só vai servir para isso aí. Entendeu? Pô, tem que encarar a realidade. Porque se não encarar a realidade, é o que a diretoria gosta, é o que a diretoria ama. É os torcedores emocionados. É os torcedores não sei o quê. Porque a cagada tá feita, agora bora só apoiar. É por isso que o clube não sai do lugar. A cagada tá feita, os caras continuam fazendo cagada, e o torcedor tá lá, vamos apoiar. Todo ano a gente apoia. Todo jogo a gente apoia. Todo. Muda ano, entra ano, eu vou morrer, vocês vão morrer. O filho de vocês, os netos de vocês vão continuar apoiando. Mas não vai mudar nada na diretoria, porque só é apoio. Não, o Braz já fez a cagada. O Tonhão já fez a cagada, não dá pra rescindir. Vamos torcer. Torcer, todo mundo torce, mas as cagadas vão continuar acontecendo. Tem coisas que não dá, mano. Não dá. É umas coisas assim absurdas que acontecem na cara de alguns e alguns ainda estão lá. Bora apoiar. Apoiar, todo mundo apoia. Todo jogo do Remo eu tô lá, todo jogo do Remo quando dá pra você dizer que vocês estão. Mas só isso não vai adiantar, meus amigos. Apoio por apoio, o Remo era pra ter sido tricampeão mundial. Que é tanto apoio. E títulos que é bom, nada. Sabe por quê? É muito apoio. Quando apoia muito, se passa a mão na cabeça, dá nessas cagadas aí que tá acontecendo com o Remo, né? E para piorar, amanhã o Vitor Bueno praticamente fora, o outro que veio lá fora, e aí vamos de Jadson. Aí tu olha pro... Aí eu não culpo o Léo Codé, ele vai olhar pro banco, né? Mas, tirando isso, o time do Remo tá entregue. O time do Remo tem horas que não corre, fica desconexo com a partida. O time do Remo, ele anda em campo em alguns momentos, outros momentos corre. Os jogadores não se entendem. O Remo já entra esfalecido em campo. E realmente é a realidade. Doa quem doer, goste ou não, é o que a gente vê do clube. Eu não vou passar pano, não vou encobrir. Inclusive, passar pano, o Léo Condé já começou a passar pano para segurar seu emprego. Vamos virar a chave. Temos 4 jogos agora, antes da parada da Copa do Mundo, dentro de casa, para pontuar o máximo que puder. E fora não vai adiantar nada, não vai conseguir mais nada. Já jogou a toalha. Então, são essas coisas que eu falo. Psicologicamente, o Remo precisa ressuscitar, precisa sofrer um choque de ânimo. Entendeu? Alguém precisa fazer algo. E quem é alguém? O Léo Condé? Que tu olha pra cara dele, parece que tá morto. O Tonhão. E aí me tira até risos. O Glauber. O Milton Campos vai fazer isso. O Vivian. Quem vai fazer isso? É o treinador, porque é o treinador que treina. É o treinador que faz a palestra. É o treinador que coloca em campo. É o treinador que conversa com os jogadores e sabe o dia a dia dos jogadores. Não é o executivo que faz isso. Não é o presidente que faz isso. Poderiam até ajudar, mas como eu falei, não sabem fazer, não tem personalidade, não tem empatia, não tem o carisma. Não tem isso. Então tem que ter alguém que reúna essas qualidades e faça o Remo sair desse atoleiro que se encontra no atual momento. E eu estou muito preocupado, porque eu não quero chegar aqui e dizer o Remo está rebaixado com 20 rodadas de antecedência, o Remo está rebaixado com 18 rodadas. Eu não quero. Eu quero ser o último a falar isso. Mas isso me preocupa, e aqui no meu consciente, a cada dia que passa, as preocupações que eu vejo, e agora os jogadores que tendem a não jogar, me levam a crer que o Remo não vai aguentar muito tempo na Série A, se não houver as devidas mudanças que possam acontecer no momento, que não são jogadores porque a janela está fechada, mas sim de comando técnico azulino. Pessoal, instalação, manutenção e limpeza, qualidade de climatização, só na MP Refrigeração. Recarga de gás, conserto em geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. 91-98256-7831, 91-98256-7831. Aceitamos todos os cartões de crédito. Faça seu orçamento, né? Faça já seu orçamento sem compromisso. O Asaf TV amanhã vai passar o jogo do Clube do Remo, né? Em Salvador, a batalha ganha novos contornos. O Remo encara o desafio fora de casa com coragem em busca de uma vitória marcante. Realmente, se o Remo vencer, será extraordinário. Futebol pode acontecer dessas coisas. Copa do Brasil amanhã, 16 99984 9414. Se você quiser assistir jogos, filmes, séries, download, fazer tudo isso e muito mais, é só ir no YouTube Premium,
né? Que você vai assistir tudo sem propaganda. Tá na tua casa, comendo aquele churrasco, tomando aquela cerveja, aquela propaganda enjoada, enchendo a porra do saco. YouTube Premium tira tudo isso aí, tá bom? HC Clube também tira o teu nome. Sujo, mais sujo que pau de galinheiro. O Restauração Score da HC Clube tira isso lá de você. Aumento de score em empresa do CPF CNPJ, blindagem de CPF CNPJ por 12 meses. 919-9805 2068. Temos também, né, aí a nossa grande gráfica Multiprint Comunicação Visual. 919-8451-7210. Copos, banner, caneta, sacolas, capa de celular, etc, 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 etc. Tá bom? Máquina 3D, meus amigos. Nunca vi isso na minha vida e lá a Multiprint tem. Copos térmicos também em promoção para vocês. 919-8451-7210. É isso, galera. Sempre gravando vídeo os últimos vídeos, muito preocupado com a atual situação do Remo. Sobre o Vitor Bueno sair do Remo não procede, é fake, né? Se ele quiser sair, vai ter que pagar a multa. O Pedro Rocha ano passado quis, não conseguiu por causa do valor, terminou como artilheiro, né? Saiu pelas portas da frente e segue-se o jogo. Amanhã, não sei como, aos trancos e barrancos, como eu sempre falo, né? Com o milagre, numa jogada individual, e não falhando lá atrás, né? Agora até o Chama deu de fazer gol contra, 2, né? A gente precisa fazer alguma coisa para essa virada de chave amanhã acontecer na Copa do Brasil e retornar para Belém contra o Cruzeiro e acontecer algo lá no Bainão. Valeu, galera. A gente volta mais tarde, já com as informações do treinamento do Vitor Bueno. Será que joga, não joga? Sentiu, não sentiu no treinamento de hoje, que é o último já da partida de amanhã? Valeu, galera. Fui!